A chamada Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT, começa a migrar para o hemisfério sul e levar chuva para áreas da região norte do Brasil, como é o caso do Amapá. Será que esse sistema vai conseguir levar um pouco de umidade também para o Mato Piba? Vamos checar isso com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, a ZCIT já vem dando as caras, como podemos ver aqui, com essa banda de nebulosidade, principalmente aqui sobre quase aí o Atlântico Norte, aqui na divisa, mas traz instabilidades que chegam aqui no extremo norte do Amapá, já levando aí temporais aí no decorrer da semana, porém ela está descendo aí aos poucos, ela é mais ativa principalmente ali nos meses de fevereiro, março e abril, porém não deve levar ainda chuva para o Mato Piba. Tendência aí das chuvas na região serem de formas isoladas, principalmente na região norte, devido à combinação de calor e umidade. Segue a situação aí de tempo severo na região sul, com a frente fria avançando, levando aí temporais desde o norte do Rio Grande do Sul até o centro-sul do Paraná. Olhando aí para a chuva no decorrer do dia de hoje, esperam ser acumulados em torno de 80 milímetros em toda a faixa sul, que eu acabei de citar da região sul, e não se descarta rajadas de vento acima de 70 km por hora, como também queda de granizo, e essas rajadas de vento devem avançar, também com possibilidade de queda de granizo pontual, para o sudeste a partir de amanhã. Região norte, parte do centro-oeste e faixa litorânea da região nordeste, chuvas que mal chegam a 10 milímetros e segue ainda o calor na região, com máximas em torno aí de 37 e 38 graus, não deve ainda bater no 40. Olhando aí para as máximas, 36 aí graus de máxima em Ribeirão Preto, 37 graus em Colíder, 34 graus em Altamira e já a frente fria avançando aí, deixando um ar mais frio já no sul aí do Rio Grande do Sul, com 26 de máxima em Santa Maria. Tendência, com essa frente fria avançando aí para o estado de São Paulo, esperam-se máximas aí de 33, 34 graus no dia de hoje, com trovoadas aí no final do dia. Amanhã a frente fria avança, deixando a temperatura máxima em torno de 27 graus e o período chuvoso em todo o período da tarde e da noite, aí com risco de rajadas de vento acima de 40 km por hora, que pode causar acamamentos nas lavouras e alagamentos de forma pontual, porque vai ser um bom volume de chuva, em torno de 30 a 40 milímetros, porém, pontualmente pode haver alagamentos. Sábado, aí, temperaturas caindo, máxima de 20, mínima de 18, nublado e chuvoso, com um período ainda nublado. No domingo, com as temperaturas se elevando um pouco, com máxima de 23 graus. Agora, sabe, Arthur, a gente tem muito telespectador da Bahia que nos envia mensagens, né? E eu tenho, claro, um carinho especial pelos produtores baianos, porque a gente sempre foi muito bem recebido na Bahia, claro, também em todos os estados, mas, enfim, eles participam muito, né? Trazem muita interatividade. Então, eu queria que você fizesse uma previsão detalhada para esse estado, por favor. Então, aí olhando aí para a questão da Bahia e já falando um pouco do Mato Piba também, situação aí de umidade relativa baixa, porque não chove e apesar de não estar batendo ainda 40 graus, segue a situação da umidade relativa muito baixa, principalmente em um dos principais municípios produtores da Bahia, Barreiras, com 17%, e isso potencializa o risco para focos de incêndio. Olhando para a questão aí de Barreiras, então tendência desse tempo continuar quente, ao menos aí até a segunda quinzena, com máximas em torno de 35 graus, depois aí máximas em torno de 30, porque as chuvas devem voltar aí para a região a partir aí da segunda quinzena de forma volumosa, bem distribuída, cerca aí de 180 milímetros, é tudo que o produtor estava esperando, porque é um bom volume de chuva intercalados aí com boas janelas para o manejo do solo. Olhando aí para demais áreas da região da Bahia, temos aí que, veja, segue o panorama da ausência de chuvas, fica até chuvas aqui na faixa do litoral e no extremo oeste, que mal chegam a 10 milímetros no decorrer dos próximos 5 dias. Olhando para o período de 14 a 19 de dezembro, chuvas se espalham, porém de forma mal distribuída, e o volume chega a mal a 30 milímetros, talvez até chuva mais volumosa, principalmente ali na região do extremo oeste, que pode até chover 50 a 60 milímetros. A grande mudança é que de 20 a 25 de dezembro, tendência de bons volumes por praticamente todo o estado, menos aqui na região mais ou menos aqui de Botirama, que deve receber aí 40 milímetros de chuva. No geral, deve receber aí 200, 250 milímetros, que é uma situação boa, que inclusive alertamos ontem para a chuva volumosa, principalmente na faixa leste, e agora acontece quando começa a ver a previsão muito a longo prazo. Estamos aí na transição de estações entre a primavera e o verão, que já começa daqui a 2 semanas, então o modelo ele acaba aí se ajustando. Porém, esse sinal é claro que vai ter chuva volumosa e a gente espera que se configure isso, 200 milímetros, pode causar alagamentos de forma pontual, porém uma chuva muito bem distribuída por todo o estado e era isso
tudo que o produtor estava querendo, principalmente não só quem vai semear aí as lavouras de primeira safra, como também o pecuarista. O asfalto pode não gostar muito, porque pode ter alagamento, mas com certeza o solo vai adorar esse mapa aí todo colorido. E é muito interessante, né, Arthur, a gente realmente fazer todo esse monitoramento climático, e por isso que a gente tem que acompanhar a previsão do tempo todos os dias aqui no Canal Rural, estou convidando vocês para isso, porque a penta de ontem para esse período, ela já muda bastante em relação a de hoje, né, divulgada. Estava com uma mancha mais forte na faixa leste, a gente até olhou, perdão, avaliou, mas agora, perdão, no oeste, até engasguei com tanta água. Isso, o que acontece é o seguinte, porque a previsão do tempo ela é feita no tempo e no espaço. No tempo a gente já entendeu que vai ter chuva volumosa aí antes de começar o Natal. E quando a gente fala no espaço, é que às vezes esse sinal de chuva volumosa ele se desloca. Então ele está se deslocando principalmente aqui para o extremo oeste da Bahia, vai pegar parte do Tocantins e faixa norte de Minas Gerais. Porém, como ele ainda está se ajustando, a tendência é que isso pode mudar, mas o que não vai mudar é que vai ter chuva volumosa na região. A gente espera que fique aí no torno de 200 milímetros, que não seja todo aquele volume, porque vai causar desgraças e já basta esse ano aí cheio de desgraças, né, Priscila? Não queremos desgraça na Bahia, não queremos em lugar nenhum que essa chuva seja muito bem-vinda, não engasgue ninguém e que fique bom aí pro produtor rural, né? É um excelente mapa depois de tudo que a gente viu, ainda mais num cenário de El Niño, né, Arthur? A gente avalia. Queria também que você falasse um pouquinho de milho primeira safra, quanto que já foi instalado, como é que a gente está? Atualmente, segundo a companhia de abastecimento, a Conab está com 60% da safra semeada, estando aí 11% atrasada em relação ao mesmo período do ano passado, e o motivo foi exatamente aí essa variabilidade na chuva. No sul chovia demais e aí do centro-norte do Brasil praticamente não chovia. A tendência foi de melhora, principalmente no estado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que as chuvas chegaram e o produtor se animou e começou aí a botar a semente no solo. Tendência ainda do produtor baiano, do Piauí e no Maranhão, ainda está aí cultivando justamente ali conforme vai chovendo, porque está chovendo muito pouco, porém, tendência aí do final do ano, o produtor aí deve acelerar os trabalhos em campo, porque a chuva vai chegar na região do Nordeste. Agora, na região sul, Santa Catarina e Paraná, que eram os únicos estados aí com plantio adiantado em relação ao mesmo período do ano passado, esse tempo severo e não está contribuindo com os trabalhos em campo e não devem contribuir aí, ao menos até o início da próxima semana, porque tem mais temporais aí no final de semana também. Então, praticamente os dois aí com 99 e já com as lavouras em andamento, o produtor não consegue nem aplicar o tratamento fitossanitário e nem fazer o manejo do solo. Então, vai se complicando a questão da produtividade na região sul, porque somente o Rio Grande do Sul contou com janelas de tempo mais firme e aí o produtor até conseguiu aí avançar com os trabalhos em campo. Tendência essa que deve aí continuar ao menos até o início da próxima semana. Vamos dar uma olhadinha então na interatividade agora no nosso telão. O Gerson Forato gostaria de saber como é que fica a previsão do tempo para a cultura de sorgo na cidade de Cesário Lange, que fica em São Paulo. O que você responde para ele? Então, respondendo ao Gerson, tendência ainda de um período quente, depois agora tem o avanço da frente fria com máximas em torno de 25 a 30 graus. Isso é bom porque o sorgo gosta de temperaturas entre 25 e 30 graus, sem risco também para geada, mínimas em torno de 20. Olhando aí para a questão da chuva, temos aí um bom volume agora, a partir dos próximos dias aí, com cerca de 20, 30 milímetros nessa semana, e aí na próxima em torno aí de 10 a 15. O sorgo é uma lavoura que precisa de menos água, então digamos assim, semanalmente é bom que fique um volume em torno de 20 e 30. Então, como não estamos aí tendo temperaturas na casa de 35 graus e está chovendo mais ou menos isso, então tendência está no limite de uma boa produtividade, então fica tranquilo, Jéssica, ao menos aí nos próximos 15 dias vai ter umidade para o sorgo. A gente não está com aquela temperatura, né, lá no alto, pelo menos, né? Ajuda. O Matheus de Aguiar. Olá a todos do Canal Rural. Como é que fica o tempo nos próximos 30 dias aqui em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul? Então, respondendo aí ao Matheus, em Nova Andradina, tendência aí das máximas ficarem em torno aí de 35 graus, com um pico aí de calor aí, lá para o dia 21, podendo passar aí de 40 graus, chegaria a 43, 44 e logo já cai em seguida e já dando uma tendência que provavelmente vamos ter aí um avanço de uma frente fria e aí isso aqui está com muita cara de calor pré-frontal, então não vai ser uma semana muito quente, porém vai contar com 2 ou 3 dias aí com 40 graus e pode causar aí o estresse térmico nas lavouras, como também no gado em confinamento. Olhando aí para a questão das chuvas, tendência de uns 80 milímetros aí no decorrer no decorrer dos próximos 30 dias, contemplando principalmente o Natal e o Ano Novo, e a tendência é que isso aqui é muita pouca chuva. Tendência aí mensal para garantir aí bons ciclos de produtividade também, ajudar na recuperação das pastagens, o ideal é 150 milímetros. Porém,
É uma tendência que não agrava uma situação de estiagem, porém, para ter melhores produtividades tem que chover mais. Então é muita pouca chuva ainda para essa região de Mato Grosso do Sul. Muito bem, vamos aqui, Bruno Ferreira. Por favor, passa a previsão do tempo para os produtores de soja de Firminópolis, em Goiás. Vamos passar sim. Então aí, respondendo ao Bruno de Firminópolis, tendência de períodos quentes no decorrer dessa semana, já com a temperatura caindo a partir do dia 11 e 12, já ficando no patamar dos 30 graus e se mantendo com mínimas aí em torno de 20, o que é ideal para a soja. Olhando aí para a questão da chuva, aí sim, temos aí cerca de 40 milímetros, isso é muito pouco para aí os próximos 15 dias, porque olhando para a questão da soja em específico, em 15 dias o ideal é que ao menos tenha 80 a 100 milímetros de precipitação. Então, na questão da soja, apesar das temperaturas abaixarem, é um baixo volume de chuva e você vai ter impacto na produtividade. Obrigada, viu, Arthur, aí por toda a informação. Tem mais uma aqui, vamos mais uma. Espera aí que tem mais uma. Olha lá, o Adair. Boa tarde, eu gostaria de ver a previsão para a pecuária em Minas Gerais, na cidade de Santa Vitória. Vamos para essa última aqui do Adair, ver como é que está a condição por lá. Então, respondendo ao Adair, tendência das temperaturas máximas aí ficarem na casa dos 35 graus, até uma queda de temperatura aí lá para o dia 11, com máximas em torno de 27 e 28. Porém, a notícia não é muito animadora, porque no decorrer aí dos próximos 15 dias não há previsão para chuvas volumosas, apesar de não estar batendo aí na casa dos 40 graus as temperaturas. Eventualmente pode haver uma pancada de chuva ou outra, mas não vai chegar nem a 5 milímetros. Então, o ideal que ao menos aí nesses 15 dias chovesse aí pelo menos 50 a 60 milímetros, o que não é o caso. Então, tendência aí de uma pastagem ruim aí para o Adair, infelizmente. Né? Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. E amanhã estaremos aqui de novo no Sextou Mercado e Companhia. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E se você quiser ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia, é só mandar uma mensagem para o número 11 94313 4234. Ou então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É simples e muito fácil. Não esqueça de informar seu nome, cidade e estado, além de falar o que você produz na sua região. Não deixe de participar.